Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou acadêmico do 8º período do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual do Ceará e hoje vamos falar sobre um elemento químico importantíssimo que é o fósforo. Se vocês observarem na tabela periódica, o fósforo ele possui número atômico 15, ou seja, significa que ele possui 15 prótons e, consequentemente, como ele é um átomo, né, todo átomo é eletricamente neutro, ele possui 15 elétrons. A sua massa, que é o somatório de prótons e nêutrons, é 31. E ele está localizado, se você observar na tabela periódica, existem 7 períodos, certo? 7 linhas que correspondem às camadas eletrônicas que esses átomos possuem. Então, o fósforo ele está no período 3, na linha 3. E se você for observar a coluna, certo? Ele está localizado no grupo 15, que até um tempo atrás a gente chamava, a gente chamava de família 5A. Aí o PAC ela tá modificando aos pouquinhos essas nomenclaturas, mas é bem bacana, tá? Você observa, ela tá no terceiro período, na coluna número 15, que era a antiga família 5A. Ele é um sólido, não é um metal, certo? E é um dos únicos elementos que sofre um fenômeno chamado alotropia, certo? Alotropia é quando o único elemento ele possui diferentes alótropos. A gente consegue decorar os alótropos pela sigla COSP. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo, tá? O fósforo tem esse símbolozinho P. Tem o fósforo branco e tem o fósforo vermelho. Assim como o carbono possui o fulereno, o diamante, o grafite, o oxigênio possui o gás oxigênio, o gás ozônio, o enxofre, você tem o enxofre rômbico, o enxofre monoclínico, e o fósforo, como eu já falei, tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. Mas será que esse elemento ele realmente é importante para os seres vivos? Com certeza. Porque se você observar no seu próprio corpo, o seu corpo ele é formado por várias células. Se você observa a parte externa das células, lá você possui a membrana plasmática, também chamada de membrana citoplasmática, plasmalema. Essa membrana ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Então significa que ela é formada por fosfolipídios e proteínas. É uma bicamada lipoproteica. Esse lipo vem de lipídio, e o lipídio que forma é o fosfolipídio. E os fosfolipídios, pessoal, eles têm uma parte que ela não tem carga, certo? Que é uma parte polar, uma parte que tem carga, perdão, tá? É uma parte polar, que é o fosfato, tá? E possui fósforo lá. Então é uma parte que ela não tem carga elétrica, tá? Não forma polos de carga elétrica, que são os ácidos graxos, tá? Aí vem o seguinte, tá? Esse fósforo, ele está na membrana plasmática, também está na carioteca, certo? A carioteca também tem essas membranas que são lipídicas e proteicas. O fosfolipídio está lá presente, então existe fosfato por lá, existe fósforo por lá. Além disso, se você observar no seu DNA, ele é um ácido nucleico. E os ácidos nucleicos são polímeros formados por monômeros, e os monômeros que formam esses ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Como é que forma o nucleotídeo? Você tem um fosfato, que tem fósforo, fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. Então, o fósforo também está presente na formação do seu DNA. Além disso, como está aqui na minha colinha, além dele compor os nucleotídeos, ele é um importante elemento para a produção de fertilizantes agrícolas. Geralmente os fertilizantes agrícolas, eles possuem você vê muito essa sigla NPK, que são os 3 elementos químicos que são primordiais para conseguir formar esses fertilizantes, para que as plantas possam crescer. O nitrogênio, o fósforo e o potássio. Assim como eles também são importantes para que essas plantas cresçam, o excesso deles, quando é jogado no solo, que as chuvas levam para os rios, acabam enchendo esses rios desses nutrientes e gera um problema ecológico, que é a eutrofização.
na qual se formam algas que impedem a iluminação. Aí os demais seres fotossintetizantes que lá habitam não conseguem formar esse processo porque falta luz solar, entendeu? Então, é sempre o equilíbrio. É bom, pero no mucho, tá? Aí vem aquela coisa. Como é que o seu organismo adquiriu esse fósforo? Como é que esse fósforo chegou na membrana plasmática das suas células? Como é que esse fósforo chegou no seu material genético? Isso são questões que a química consegue responder muito bem. Como é que isso acontece? Se você observar na formação das rochas, essas rochas elas são formadas por uma grande quantidade de fosfato, certo? Então essas rochas elas vão se desgastando, vão passando por um processo chamado intemperismo, certo? Essas rochas que sofrem intemperismo, elas vão liberando esse fosfato no solo. Quando ela libera esse fosfato no solo, as chuvas vão levando esse fosfato para perto das plantas e dos demais seres produtores. Os seres produtores são aqueles que estão no primeiro nível trófico, tá certo? Então, o primeiro nível trófico são os seres produtores, que são os seres fotossintetizantes. Aí o segundo nível trófico são os consumidores primários, que são aqueles seres que se alimentam dos produtores. Geralmente são os herbívoros. Então, essas plantas adquirem o fosfato do solo através das suas raízes. Então, essas plantas elas se enchem de fósforo. E os herbívoros se alimentam dessas plantas. Então, eles adquirem aquele fosfato para si. Então, nós seres humanos, quando nós nos alimentamos de uma planta ou então de um ser herbívoro, pode ser uma vaca, pode ser uma galinha, pode ser qualquer animal que seja herbívoro, que a gente se alimenta deles, nós acabamos absorvendo também esse fósforo no nosso corpo. Porque lembra do processo de digestão? Primeiro você tem uma digestão mecânica e química na boca, vai passar pela faringe, passa pelo esôfago, vai para o estômago, aí do estômago vai para o intestino delgado, para depois ir para o intestino grosso. No intestino delgado você tem a absorção desses nutrientes, certo? E é no intestino grosso que formam-se as fezes, absorve-se água e sais minerais, certo? Aí quando o nosso organismo, quando a gente morre, o nosso corpo ele também vai entrar em decomposição. Então esse fosfato, esse fósforo também volta para o solo. E quem é que faz essa decomposição do nosso corpo? São os decompositores, micro-organismos que são chamados de saprófitas, porque eles se alimentam de matéria morta, que podem ser desde bactérias até fungos. Então existem fungos e bactérias saprófitas que se alimentam de matéria morta e devolvem esse fósforo para o solo. Tá? Então esse solo volta a ser rico em fosfato. Aí quando esse solo fica rico em fosfato, quando chove, esse fosfato pode voltar para os oceanos. E lá no fundo dos oceanos, quando esse fosfato sedimenta, podem se formar novas rochas. E essas novas rochas, quando elas voltam a ser expostas, elas sofrem de novo um processo de intemperismo e reiniciam todo esse ciclo do fósforo. Quando esse ciclo do fósforo acontece no nosso corpo, tá? É um ciclo que ele é ecológico. Agora, quando ele acontece para a formação das rochas, já é bem mais demorado. É um ciclo de um tempo geológico, tá certo? Então, vai ficar bem tranquilo. As rochas sofrem temperismo, liberam fosfato para o solo. Esse fosfato do solo vai para as plantas. Essas plantas são devoradas pelos herbívoros ou por a gente, ou então a gente devora um herbívoro. A gente acaba entrando em decomposição também, as plantas também. Esse fosfato volta para o solo. Esse solo, quando chove, faz com que esse fosfato volte para os oceanos. No fundo dos oceanos formam-se novas rochas. Essas rochas, depois de expostas, sofrem um outro desgaste, intemperismo, e o ciclo recomeça. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar aqui nos comentários. Então, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau.